O tratamento da dor orofacial crônica com CBD é mais longo por se tratar de um medicamento fitoterápico? Engraçado, né? Quando você fala de um tratamento fitoterápico, a gente imagina um remédio fraco, um remédio que não faz um efeito tão atuante quanto um alopático. Mas é engraçado que a gente observa, principalmente nos pacientes com dor, a gente observa num prazo menor de uma semana alguns benefícios já do uso de óleos fitocannabinoides nesses pacientes com dor. Né? Então, eu poderia até, num primeiro momento, se eu não usasse o produto, eu até poderia, de uma forma sem conhecimento, falar que a resposta seria mais longa por se tratar de um fitocannabinoide, né? Ou de um fitoterápico, né? Não necessariamente um fitocannabinoide. Mas eu tenho visto respostas muito rápidas, sabe? Muito rápidas, principalmente por causa de baixa de ansiedade, baixa de estresse, melhora de sono, porque esses fitocannabinoides, eles conseguem trabalhar, né? Principalmente, eu gosto muito de usar os óleos que são full spectrum, que tem de uma forma geral, tem todos os terpenos e todos os canabinoides que tem na planta, mesmo em doses mais baixas, por causa do efeito entourage que existe desse full spectrum, né? E a gente observa respostas muito rápidas, tá? Obviamente que se você manipular esse paciente e tiver uma terapia clínica concomitante, você ainda potencializa ainda mais esse efeito, tá? E eu vou te falar uma coisa, a aderência dos pacientes para esse tipo de tratamento é muito grande. Os pacientes que eu tenho atendido e que têm feito a técnica, obviamente que é a manobra clínica, com os procedimentos todos que a gente faz no caso do acolhimento do paciente com dor crônica, né, orofacial, e também nos casos que a gente prescreveu e prescreve os fitocannabinoides, a gente tem observado uma aderência muito grande. Os pacientes gostam do tratamento, eles estão contentes, eles indicam pacientes, né, e é impressionante. Né? Então, de leve e longo não tem nada, muito pelo contrário, ele tem uma resposta muito rápida e, obviamente, e uma resposta também muito consistente. Com tantos medicamentos já consagrados para dor crônica, por que você decidiu usar fitocannabinoides no seu tratamento? Cannabis medicinal. Eu tenho usado fitocannabinoides da minha conduta clínica. Primeiro, eu venho de uma escola de formação em disfunção temporomandibular que pouco prescreve medicamento. Então, a gente, dentro da DTM, a gente tem algumas escolas que pregam de uma forma ou de outra. E a minha formação, a gente medica muito pouco, né? Então, assim, a gente nunca, na minha formação, não tenho o hábito de entrar com coquetel de ansiolítico, antidepressivo e anticonvulsivante em todo paciente que me chega com dor. Eu tento primeiro manejar esse paciente, né? Eu tento tirar a medicação desse paciente quando ele faz uso de medicação, principalmente automedicação, e tento ver a resposta que esse paciente vai ter do meu manejo clínico, né? E, obviamente, que os casos que são refratários, né, aqueles casos que você não consegue equilibrar, eu vou lançar a mão desses medicamentos que estão à minha disposição, porque eu tenho que trazer o conforto para esse paciente. Né, por isso que ele me procurou. Né? Então, comparando, né, os alopáticos convencionais, já usado e encontrado em qualquer artigo, em qualquer livro da área, né, com os fitocannabinoides, eu acho interessante pelo seguinte, a proposta desses medicamentos, desse coquetel que eu acabei de falar, é justamente regular a modulação da via descendente de analgesia, que é o que vai fazer com que você responda a um quadro de dor ou que você consiga suportar aquele impulso doloroso, ok? Então, esse mecanismo, ele é um mecanismo de regulação nos hormônios que acontecem e nos mediadores químicos que estão acontecendo dentro do encéfalo, nos neurônios corticais de primeira e segunda ordem. Ok? Então, a gente tem serotonina, a gente tem endorfinas que vão regular toda essa neuroplasticidade e segurar a dor, né? Ou exacerbar a dor. Né?
E os fitocannabinoides, o sistema endocannabinoide, ele também tem um processo, o sistema endocannabinoide é um processo muito análogo, muito parecido, porque ele vai trabalhar com essa homeostasia, com esse equilíbrio. E é engraçado que quando você repara esses componentes, você restaura com o uso dos fitocannabinoides esse sistema endocannabinoide, você trazendo esse paciente para um nível, para esses níveis melhores de sono, esses níveis de regulatórios desses sobe e desce de hormônio, né? Você acaba tendo um efeito muito parecido com esses medicamentos. Né? Você melhora o sono, você melhora a dor, você melhora a regulação neuroendócrino, né? E você tem, muitas vezes, um efeito praticamente semelhante ou até melhor, né, do que esses alopáticos. Então, assim, eu não costumo já prescrever em 100% dos meus pacientes esse tipo de medicação. Nesses pacientes que às vezes vêm, né, que às vezes eu recebo paciente que está sob orientação de psiquiatra, de neurologista, que faz uso, né, dessas medicações, obviamente que você não vai retirar isso, né, porque foi indicado por um outro profissional competente, né, o que se você pode, às vezes, é comunicar ao profissional, falar assim, olha, dá para trocar esse antidepressivo por um outro, porque ele está tendo muito bruxismo secundário e está tendo dor, você pode até sugerir isso para o profissional, se for possível ele troca, se não for ele não vai trocar, e a gente vai ter que procurar outra forma de lidar com esse paciente. Né? Então, assim, eu acho que o fitocannabinoide, ele entra muito bem nessas lacunas, né? Porque é uma medicação que, mesmo tendo efeito colateral, ela é baixa, você regula a dose, você equilibra esse sono, equilibra essa regulação neuroendócrina, e você consegue o resultado. Né? Então, tenho tido muita adesão por parte de paciente nesse tipo de tratamento. Os pacientes têm gostado, tem sido muito interessante, tá? E muito resolutivo. Então, é isso, pouco efeito colateral e quase que o mesmo efeito. E, no caso de pacientes que têm que fazer o uso dessa medicação, paciente que vai fazer mesmo o uso dessa medicação, que geralmente faz ad eterno, você pode, às vezes, evitar um aumento de dose ou até redução de dose, você pode propor, né? E também melhora nos efeitos colaterais aí, tá bom? Então, eu acho que tem um cenário novo acontecendo, tem mais coisas por vir aí também, acredito, né? Acho que esse é só um começo, né? Tem muita propriedade para ser explorada ainda, né? Tem 240 produtos dentro da planta, e a gente não faz uso de 30, né, diretamente, né? Então, eu acho um cenário muito positivo aí que está chegando. Quando a gente comenta com o paciente e percebe que o paciente fica um pouco desconfortável com relação à indicação de fitocannabinoides, é óbvio que eu vou trazer para ele as situações convencionais de tratamento, né? Poxa, a gente já fez várias abordagens clínicas, não está tendo uma melhora. Você já procurou uma terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente tem que lançar a mão desses argumentos para comparar, né, e mostrar para o paciente que a decisão, às vezes, de tomar um produto novo, que é uma grande interrogação para ele. Ele fala, poxa, será que eu estou entrando numa roubada? Será que eu vou ficar viciado nisso? Olha, muito menos do que no ansiolítico, né? Muito menos do que no ansiolítico. Os benzodiazepínicos, eles têm um poder de dependência absurdo, né? Maior até do que drogas consagradas, maior do que o álcool, né? Então, vale a pena a gente deixar esse preconceito de lado, buscar informação. Hoje tem muita informação. Eu costumo também, às vezes, se o outro paciente me permite, eu ponho ele em contato com o paciente que fez uso, né, para que a pessoa possa falar, né, dar a experiência dela própria. Obviamente que isso é uma situação muito pessoal e muito privada, né? Mas é isso, eu acho que o todo novo traz um desconforto, né? Mas veio para ficar,
e os benefícios são muito grandes, e tenho certeza que daqui a uns anos esse preconceito vai ser ínfimo. Você trata dor orofacial e DTM com ortodontia? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu trato a dor orofacial eu trato ou controlo a dor orofacial e a disfunção temporomandibular antes da ortodontia, né? Mas essa pergunta ela é muito pertinente. Eu já tenho uma longa estrada de ortodontia, né? Estou desde o final dos anos 80 aí na especialidade, então a gente viu muitos conceitos de ortodontia e muitos conceitos de dor orofacial e disfunção temporomandibular mudar durante esses mais de 30 anos. Então, eu já tive muita indicação de paciente que chegou até meu consultório, indicação de dentistas, indicação de médico, falando que se o paciente já tinha usado ortodontia, ou se não tinha usado ortodontia, e se não tivesse, e se o paciente estava com dor, que era procurar o ortodontista para tratar a dor. E era engraçado que quando o paciente falava que já tinha feito tratamento ortodôntico, geralmente o coitado do ortodontista virava o vilão dessa dor. Geralmente era um tratamento ortodôntico mal realizado que estava causando essa disfunção temporomandibular. Graças a Deus, esses questionamentos, essas dúvidas, elas deixaram de fazer parte do nosso dia a dia. Faz muito tempo que eu já não recebo essas indicações, né? E faz muito tempo que eu já não ouço mais essa conversa, que era muito comum para o pessoal mais antigo aí que está assistindo, principalmente nos anos 90 e no começo dos anos 2000, né? Então, eu não trato DTM com ortodontia, e eu não digo para ninguém fazer dessa forma. Às vezes você consegue, um paciente que monta um aparelho ortodôntico, se é um paciente apertador, principalmente os aparelhos ortodônticos que usam Bractifil, né? Você às vezes tinha aquela pericimentite traumática que a movimentação ortodôntica causa nos dentes, que dá aquela dorzinha nos 3, 4 primeiros dias da ativação do aparelho. Às vezes o paciente apertava menos os dentes aí durante essa fase ativa da movimentação, da fase aguda da dor ortodôntica, né? E às vezes ele tinha alguma melhora, mas isso era um efeito secundário, né? Então, é isso, a ortodontia não trata DTM. DTM tem que ser tratado com óleos de TTM, ok? Eu acredito que a especialidade em dor orofacial e disfunção temporomandibular, ela é uma segunda ótima especialidade para muitas especialidades da odontologia. Ela para quem é ortodontista, ela funciona como uma segunda especialidade, como uma luva. Para quem é endodontista também é muito interessante, porque tem muitos casos de dores faciais que não são odontogênicas, né, e o paciente procura com dor, às vezes é encaminhado para o endodontista. Para o protesista, né, também muito interessante, por causa das reabilitações, posição mandibular. Então, assim, eu acredito que é uma área maravilhosa, eu gosto muito, sou suspeito para falar, né? Mas, assim, investir numa especialização realmente é um caminho, né? A gente não faz uma especialização por ano. Geralmente você faz 1, 2 ou 3 especialidades, né? Então, porque demanda tempo, demanda recurso, demanda sacrifício, né? Então, eu acredito que se você está nessas áreas e você tem uma atração por essa área, por essa especialidade que é a DTM, vale a pena você investir numa segunda especialidade. Eu fiz isso, a minha primeira especialidade é ortodontia, e existia muita dúvida sobre a relação de ortodontia com posição de cabeça de mandíbula, etc. e tal. Então, isso veio até como uma busca de conhecimento, né, e acabei desenvolvendo uma fascinação muito grande por essa especialidade. Mas, se você é um clínico, se você também é um especialista dessas áreas ou de outras áreas, e por acaso você vai ter esse paciente no consultório, com deslocamento de disco, barulho, travamento, com dores, né, e você às vezes não precisa investir numa especialidade, basta às vezes você ter um conhecimento de atualização, um conhecimento bem feito, bem encorpado, né, que você consegue resolver grande parte dos casos e também consegue encaminhar muito bem encaminhado os casos que estão além da sua segurança,
Então, eu acho muito legal a disfunção temporomandibular e a dor orofacial como especialidade, e também muito interessante como essa segunda especialidade. Prescrevi CDB para o paciente e ele não voltou mais. Realmente, às vezes a gente vai deparar com pacientes que quando você prescreve um produto à base de fitocannabinoides, né, o CDB, por exemplo, que é o mais conhecido, né, a maioria deles leva o CDB como principal componente, né, às vezes o paciente pode não voltar mais, né, então a gente fica perguntando, por que ele não voltou? Ele não voltou por causa do custo do produto? É uma possibilidade, que ainda em função das regras legais do país com relação a esse tipo de medicamento, esses remédios chegam a um preço um pouco elevado em relação a um benzodiazepínico, que chega a custar R$6, uma embalagem para um mês, né? Então, essa é uma dúvida. A outra dúvida é, poxa, será que esse dentista, esse médico que eu fui é um doidão que quer me deixar louco? Né? Então, essas questões eu acredito que vai ser raro acontecer isso, né? Mas pode acontecer. Né? Eu acho que a pessoa às vezes pode não voltar, da mesma forma que se você fizer qualquer tipo de indicação para ela, até mesmo às vezes de uma placa, ou às vezes de um outro tipo de terapia, né? Ela pode não estar voltando também. Né? Então, eu procuro não pensar que seja por causa de um preconceito infundado. Tomar uma medicação de fitocannabinoide me deixará sonolento igual aos remédios de dor tradicional? Então, os fitocannabinoides, eles têm uma dosagem que ela é ajustada para o paciente. Então, você começa com uma dose baixa, na segunda semana você aumenta um pouquinho, vai aumentando gradativamente, até você achar a dose ideal. A gente tem um efeito aí de U invertido nas prescrições de quase de todos os remédios, né? Mas no caso dos fitocannabinoides, se a dose for muito baixa, ele não vai fazer efeito. Se a dose for boa, ele vai cumprir o efeito dele. E se a dose for alta demais, ele também não vai cumprir o efeito dele. Então, obviamente, se você saturar esse paciente com dose muito alta, ele pode vir a ter sono, né? Eu tive paciente que eu indiquei para ela um medicamento à base de CDB, ela teve CDB puro, né? Ela teve muita sonolência, ela relatou para mim que ela não conseguiu usar, e aí nós mudamos para um full espectro, que é a planta toda, que tem também um pouquinho de 0,2 de THC, e ela encontrou o ponto certo da medicação. Então, a gente também tem que ver, né, os efeitos pessoais da paciente com o medicamento. Né? Eu posso, por exemplo, tomar... por exemplo, sou alérgico a soro antitetânico. Se eu tiver que fazer um soro antitetânico, eu estou ferrado. Né? Então, porque eu já tive complicações com isso. Então, tem essa pessoalidade também. Né? Então, a gente não pode esquecer disso. Mas, de uma forma, se colocarmos na balança um ansiolítico, faixa preta, que você tomou 0,5 miligramas de um alprazolam, por exemplo, você em 1 hora e meia, você está dormindo, né? Porque ele é um indutor de sono, ele relaxa, ele abaixa a tua frequência, né? Isso não vai acontecer com uso posológico de um fitocannabinoide nessa intensidade. Obviamente que se você aliviar o teu estresse, você aliviar o teu cortisol, você vai dar espaço para as suas melatoninas agir no teu cérebro. Né? Então, falando um pouco aí de sono, você vai melhorar o teu sono, né? E você pode ter um sono, né? Mas esse rebote de ficar o dia inteiro com sono, de ficar arrastando corrente durante o dia, você não vai ter isso. Normalmente está associado com remédios muito pesados, né? E também com noites mal dormidas. Então, se você regular essa situação e regular a dose do medicamento, você não vai ter sonolência. E eu acho que isso também serve para os alopáticos, tá? Se você regular a tua dose do ansiolítico, você não tem por que ter sono durante o dia. Agora, se você estiver tomando demais, que é um dos efeitos aí
dos ansiolíticos é dose dependência, você começa com 0,5, a hora que você vê se está tomando 2 gramas por dia, né? Então, isso obviamente vai te ferrar, né? Então, tudo no seu... A diferença a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Então, eu acho que é essa a questão.